Dia 2, Mateus de 7 a 13. A primeira coisa que eu queria começar falando é sobre a questão dos frutos. Quando você quer identificar uma pessoa ou identificar a verdade que existe por trás da vida dela, é só você seguir os frutos. Siga os frutos. Follow the fruits. É só isso. Então, é que não adianta a gente ter todo o poder de expulsar demônios, de fazer vários sinais e maravilhas se a gente não tiver intimidade com Deus. De nada adianta dons se a gente não tiver uma relação íntima de relacionamento profundo com Deus. Esse é o real. Isso é pelo qual Jesus rasgou o véu e permitiu que a gente tivesse acesso à presença de Deus. Não para que a gente só tivesse um monte de dons, mas por conta realmente a gente conseguir acessar a presença de Deus e desfrutar de uma verdadeira intimidade com Ele. Porque um dia os dons vão passar, mas a intimidade e o mais importante é a gente ter a consciência de que a gente não tem noção de quando que vai ser seu último dia de vida. E sempre quando eu me pego assim, pensando nesse questionamento de frente à morte, questionamento, eu sempre me questiono e falo assim, eu quero ter passado por essa terra e ter conhecido a Deus. Valeu a pena, não importa o que acontecer com a minha vida. Eu fiz o principal, eu tive o principal, que foi conhecer a Deus. A reação das multidões ao escutar Jesus é realmente estar maravilhada, porque ele pregava com uma verdadeira autoridade. Quando você vê que a pessoa realmente não tá pregando da boca pra fora, mas ela vive aquilo que ela tá pregando. E eu acho que é muito importante a gente pensar sobre o que a nossa vida tá fundamentada, né? Qual é o fundamento da sua vida? E eu sempre fico me perguntando quais são os fundamentos de vida que eu consigo dizer assim, nossa, eu tô construindo a minha vida sobre esse fundamento. Milagres, eles são chamados de milagres porque eles não são comuns. Se eles fossem comuns, eles seriam chamados de regulares. Eu vejo muita intencionalidade na postura de Jesus, em tudo que ele fazia, na escolha dos discípulos, nos ensinamentos que ele escolhia passar, porque ele sabia que ele tinha um tempo determinado para cumprir. Então ele tinha 3 anos para realmente assim fazer tudo que ele precisava fazer e impactar todas as pessoas que ele impactou. Então uma coisa que eu sempre levo para minha vida é ser muito intencional por trás de tudo que eu possa vir a querer fazer. Agora pensa numa pessoa que te atrai, que você não consegue não olhar para ela, você é atraído para ela quase como um imã. Jesus fazia isso com as pessoas, ele tinha esse poder. E o nível de influência que ele foi capaz de exercer durante esse período de intencionalidade que eu falei, foi capaz de dividir a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quantas pessoas tiveram esse nível de influência para realizar esse tipo de realização? Outro ponto que a gente também vê nesses capítulos é a questão de que não é uma religião que salva, é a fé que salva. A gente vê isso claramente no exemplo do oficial romano. Então nunca foi uma religião que salva, mas é a fé que salva uma pessoa. E aí a gente entra num outro ponto, porque o Novo Testamento ele vai falar muito sobre essa questão de mundo espiritual e a gente perde muito a noção do que é o mundo espiritual por conta das coisas do dia a dia. É uma esfera espiritual que a gente não consegue enxergar, mas que é completamente real e ela exerce muita influência no mundo da matéria, no mundo físico. E o mundo espiritual, ele reconhece uma coisa, ele reconhece a autoridade do nome de Jesus. E no que a gente tá, ele é composto de física, química e biologia. Matéria, átomos, moléculas, etc. E todas essas coisas, elas entram debaixo do governo soberano e absoluto da autoridade do nome de Jesus. Então ele era aquele que acalmava os mares, ele era aquele que conseguia fazer qualquer coisa, desde aquela figueira, a gente não chegou nessa parte ainda, mas eu acabei de lembrar, da figueira se secar. Então a matéria, física, química e biologia, gente, vamos trazer isso para nossa realidade. Física, química e biologia, obedecendo às ordens da autoridade do nome de Jesus. Uma coisa que me faz ficar pensando bastante na questão do chamado do discipulado, quando os discípulos, eles deixam absolutamente tudo para trás para seguir Jesus, é a questão do nosso desapego. Nada é nosso na realidade. Se a gente morrer hoje, fica tudo para trás. Então, assim, isso me faz pensar na questão de um cultivo de desapego. Então, não importa se eu tenho ou se eu deixo de ter, mas a questão principal é que eu preciso estar disposta a desapegar disso a qualquer momento. Comece a te fazer ver o que realmente importa. Pessoas, são sentimentos, são momentos, isso é o que realmente importa. O Novo Testamento vai falar também na questão, no exemplo dos gadarenos, a gente começa a ver a questão das possessões demoníacas.
O Antigo Testamento quase não fala sobre isso, mas o Novo Testamento a gente vai ver muito isso. Começou a ter demônio só na época de Jesus? Não. Eles já existiam muito antes, mas ninguém falava sobre isso. Então a gente entende que ele é um assunto que passava desapercebido, mas que sempre existia. E esse tipo de questionamento faz a gente começar a ter um entendimento maior sobre o que de fato é o mundo espiritual e a influência que isso exerce na vida cotidiana das pessoas. A gente vê muitos casos de enfermidades causadas por demônios, onde a pessoa era muda, ou a pessoa era surda, ou a pessoa tinha comportamentos suicidas por conta das possessões demoníacas. A gente também vê Jesus se apresentando como resposta para aqueles que eram doentes. Resposta de fé de Jesus e das pessoas que acabavam recebendo os milagres. Então a gente vê a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava com enfermidade, e ela falava, só de eu tocar em Jesus, eu sinto que eu vou ser curada. E a questão da filha de Jairo. Jesus curou todas as pessoas, mas ele curou as pessoas que tinham uma resposta de fé, o poder que tinha nele. Onde você tá disposta a realmente assim, se eu esticar a mão, eu sinto que eu pego meu milagre. Então é muito esse sentimento, só que você precisa esticar a mão para você tentar pegar o seu milagre. Então eram essas pessoas que, mais uma vez, envolvem sair da nossa zona de conforto, tanto daquilo que a gente tem como verdade, porque Jairo era uma pessoa influente na sociedade judaica. Para você ir atrás de uma pessoa, implorar para ela, por favor, venha até a minha filha, exige esse esforço da nossa parte. Jesus, ele olha para o povo e ele sente compaixão do povo, porque ele fala, elas são como ovelhas sem pastor. Não tem quem ensine essas pessoas. Então Jesus sentia compaixão delas. Jesus deixa um ensinamento, gente, que eu sempre lembro desse versículo, que vocês precisam ser prudentes como serpentes e simples como pombas. Os 10:22 diz que aquele que perseverar até o final será salvo. E ele que permanecer até o final. A salvação é para os que permanecem, é para os corajosos. Não tem espaço para covarde no reino de Deus. E exige muita coragem a gente ser crente. O discipulado de Jesus nada mais é do que sermos mais parecidos com Jesus. Essa é a ênfase do discipulado. Isso envolve muitos desafios, porque exige um coração disposto. Coração de ovelha. E ovelha é dócil, é humilde, é mansa. Bode é o contrário. Bode é rebelde, bode é teimoso, é indomável. Então exige da nossa parte a disposição de ter um coração de ovelha. Jesus me ensina que eu não devo temer a homens, que eu devo temer somente a Deus. João Batista duvidou, gente. João Batista duvidou. Esse é o tipo de passagem que me faz pensar assim, Deus, eu não sou normal também. Porque se João Batista duvidou, gente, Jesus não levou ele em crítica. Não julgou ele ou criticou ele, mas deu uma resposta. João, isso é o que tem acontecido. Mas uma outra coisa que a Bíblia vai falar é a questão do espírito de Elias. Sobre a mesma unção de Elias, né, o mesmo ministério de Elias, é justamente sobre isso. É sobre a mesma unção, sobre o mesmo ministério e o mesmo propósito. Então, João Batista tem essa similaridade com Elias, mas não necessariamente ele estava falando sobre reencarnação, porque é algo que não existe. A gente vê a questão dos frutos, novamente, que ele menciona, e às vezes a gente não vai conseguir identificar os frutos de uma hora para outra. O fruto demora, às vezes, para ser produzido, né? Para o cristão dar um fruto. Então, por isso que a maior prova de fruto que um cristão pode dar é a constância, é a permanência. É um fruto absoluto. Jesus também vai falar a questão de vocês valorizarem ou não a sabedoria que vocês conseguem receber. Ele vai fazer o paralelo de Sodoma e Gomorra, que teriam sido poupadas se ele tivesse realizado aqueles milagres lá. E ele também vai dar o exemplo da rainha de Sabá, que veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E aí, para finalizar, Jesus fala aquele versículo que eu adoro, no 11:28, que fala: Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre si o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Esse versículo realmente é um bálsamo, fala sobre a postura de Jesus. A postura de uma pessoa realmente decente, né? Uma pessoa que tinha compaixão e misericórdia pela vida do outro. E essa postura não necessariamente é uma postura que todos os crentes têm, deveriam, mas muitas vezes isso é o ponto que faz a gente achar que às vezes tem muita gente que não é crente, que é muito melhor que crente. Porque às vezes a pessoa não é crente, mas ela tem essa postura
nobre, esse caráter realmente nobre. E esse é o tipo de coisa que... Essa era uma postura de Jesus. Jesus tinha uma postura de um homem nobre, de um homem decente. Sobre o sinal de Jonas, que é uma coisa muito importante, que foi o único sinal que Jesus falou que aquela geração teria. Na verdade, o sinal de Jonas nada mais estava fazendo uma prefiguração do que aconteceria na cruz, né? Que ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, que foi a mesma coisa que aconteceu com Jonas. Jonas morreu na barriga do peixe e depois ressuscitou depois de 3 dias. Bom, gente, então por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê amanhã.